Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Priscila, faço parte aqui da equipe de atendimento ao cliente e hoje nós vamos falar sobre o que esperar da coleta de dados do campo, né? Então, quais são os próximos procedimentos após a gente coletar as informações através do aplicativo JetBov, tá ok? Então, eu vou só compartilhar aqui minha tela. Ok, eu me chamo Priscila, novamente, né? Eu sou técnica em agropecuária, licenciada em ciências agrárias, e eu sou especialista da plataforma JetBov de Campo. Hoje, o que nós vamos falar, então, no tema? Seria como a gente vai analisar as informações, né, retirar o desempenho dos animais, como a gente vai conseguir trabalhar com os dados, né, que a gente conseguiu coletar lá no campo através dos manejos, né, que foi realizado através do aplicativo, tá ok? Nossos webinários, tá? Eles são realizados todas as sextas-feiras, às 17 horas. Então, cada vez vai ser um tema, até se vocês quiserem, tá? Tem uma opção no lado em comentários, no lado do vídeo, que vocês podem colocar suas dúvidas, colocar também algum relato, né? Colocar alguma questão que já trabalhou na plataforma, e também pode colocar sugestões para os nossos próximos temas, tá bom? É, e onde que geralmente a gente realiza, né, através da nossa página, tá ok? Então, o que esperar da coleta de dados do campo, né? Então, são dados que são coletados através do aplicativo JetBov, então esse que está apresentando ali no celular, né, ou no celular ou no tablet, é o nosso aplicativo que a gente utiliza para coleta de informações, e lá no computador, ali na telinha maior, é a nossa plataforma web. Hoje nós vamos trabalhar através da plataforma web, ok? Este aqui é o nosso painel. Essa fazenda aqui é a Fazenda Doce Recanto. Aqui no painel, que informações a gente traz, tá? As informações de quantidade de animais, né? Quantidade de peso total na fazenda, o ganho médio total da fazenda também. Então, aqui no painel vai trazer um resumo de todos os dados de como que está a situação atual na fazenda, tá ok? Aqui também vai apresentar, né, as datas de próximos manejos sanitários e agenda de próximos nascimentos, tá ok? Então, quando é informado a inseminação e o diagnóstico de gestação, em cima dessas datas é calculada a previsão de parto. E aí essas datas estão disponíveis aqui, são as datas que foram informadas, né, no manejo reprodutivo. Já a data da agenda de manejos sanitários é realizada através do manejo sanitário, através do aplicativo, e lá no manejo sanitário você vai encontrar uma opção de você informar a data do próximo manejo. Então, essa data ela vai apresentar nessa agenda de próximos manejos sanitários, tá ok? Então, onde que nós vamos, né, para realizar a aprovação das atividades quando a gente envia esses dados do aplicativo para a plataforma? Nós vamos aqui em atividades do app. Então, aqui nas atividades do app, né, vai ter todos os manejos que foram realizados. Então, a primeira informação que apresenta aqui, né, então vai ter todos os manejos. Então, esses manejos aqui são tanto manejos aprovados ou reprovados. Manejos em aberto. Os manejos em aberto são manejos que estão aguardando aprovação. Então, quando eu envio através do meu aplicativo as informações, né, eu preciso aprovar essas informações para que, enfim, elas entrem para a plataforma JetBov e entrem no desempenho dos seus animais. Essa opção aqui de aprovação, né, é para a gente se certificar de que as informações estão corretas, então estão entrando corretamente para os animais ou não. Se tem alguma informação incorreta, vocês ainda podem verificar nas atividades que foram realizadas nos dias, né? Opa, essa atividade aqui não está correta, então eu posso reprovar essa atividade. Se estão corretas, posso aprovar. Então, tem esses ícones no lado de cada atividade para aprovar ou reprovar, ou também tem essa opção aqui para você selecionar todas as atividades e aprovar os manejos sanitários. Os manejos sanitários, reprodutivos, trocas de área, tá ok? Então, essa é a opção para aprovação.
Aqui também vai apresentar as atividades já aprovadas, então vocês podem verificar quando que foi feita as atividades que foram aprovadas, né, quem que realizou, né, a descrição do manejo, a data que foi realizada e também tem como verificar o local que foi coletada aquela atividade. E na atividade reprovada, né, então você pode conferir essa atividade que foi reprovada, o motivo, né, o porquê que ela foi desaprovada, e ali também você pode, se ela estava correta e ela foi desaprovada, você pode selecionar nesse ícone e aprovar ela. Mas isso só no caso se a atividade que foi desaprovada ela estava correta, ok? Se não, se ela continua, né, ela está incorreta, ela continua desaprovada e aqui fica somente como um controle. E junto à opção de filtro de atividades, né, tem essa opção de filtro de pesquisar por número do brinco. Então, você consegue ver, né, por exemplo, em todas as atividades, né, o que foi feito com um dos brincos da fazenda. Ok? Então, a primeira opção que eu vou mostrar para vocês, depois que nós aprovamos as atividades, é a própria ficha de detalhes do animal e também a ficha de histórico do que foi feito com esse animal, tá ok? Essa opção está disponível aqui no menu principal, então nós vemos aqui na janela de animais, e em animais eu consigo consultar o que eu fiz com cada animal, tá ok? Aqui nessa tela eu já posso ir na opção de escolher colunas e já verificar um resumo das informações. Então tem data da primeira pesagem, primeiro peso, data da última pesagem, último peso. Então eu posso já consultar direto aqui na ficha do animal como é que está o desempenho dele. E aqui vai apresentar o GMD total da fazenda. Então eu posso ter um controle para saber como que está o desempenho do animal. Tá ok? Nessa opção aqui na janela de animais, então vocês vão verificar que cada animal tem um ícone de 3 tracinhos no final da tela. Esse ícone ele vai conter a opção de históricos, editar e ficha do animal. Só para relembrar, né, a opção de editar, ele vai trazer as informações do teu animal, né, e você ainda pode editar algumas informações, alguns dados, tá? Nós vamos entrar na opção de histórico, e aqui em histórico vocês vão ver que são os manejos que foram realizados com ele. Então aqui tem histórico de pesagem, então você consegue visualizar, né, o motivo da pesagem, né, a data que foi realizada, o peso desse animal, certo? E também você vai poder editar ou remover essa pesagem, né? No caso, se você precisa editar um primeiro peso, editar um peso que ficou incorreto, pode editar através dessa opção. Vou pegar aqui um brinco. Então, ele vai conter aqui, né, a data, o motivo e o peso. A opção de manejo nutricional, então todos os manejos nutricionais que eu realizei com esse animal vão apresentar através dessa tela, então data do manejo, o item, né, o produto que eu forneci, a descrição, então o motivo desse manejo e o custo do manejo por animal. E esses custos, eles vão se somando a partir do momento que eu vou realizando mais manejos nutricionais com eles, tá ok? Essa informação de 10, 25, 50, 100 é a quantidade de informações por página. Quando eu tiver 10, 11 informações por página, né, ele vai apresentar mais. Eu posso clicar em 25, vai apresentar tudo na mesma página, só para facilitar a questão de visualização, tá? Manejo sanitário. Então, é da mesma opção, né, do manejo nutricional, você vai conseguir verificar a data do manejo, o tipo do manejo, então, vermifugação, medicação, vacinação, descrição desse manejo e o item que eu forneci, né? Então, se foi um vermífugo, né? Ali, no caso, o meu item, ele tá com o nome de vermífugo, mas no caso, né, se vocês cadastrarem com o nome do medicamento, vai ficar lá no item com o nome do medicamento cadastrado em estoque. Aí a data do próximo manejo, para esses animais eu não incluí, tá? Mas se eu tivesse incluído, ele estaria lá na janela do painel. Data de carência, período de carência que eu não posso consumir o animal, então ele vai estar nessa opção. E custo do manejo por animal, então ele vai se somando o custo, né, dos manejos, e daí você vai conseguir já ter um controle de custo, tá? Lembrando que para conseguir adicionar o custo no animal, esses produtos precisam antes do manejo, né, ter cadastrado lá no estoque.
Reprodutivo. Então, aqui no manejo reprodutivo, né, vai constar todos os manejos que eu tive com esse meu animal, né? Então, a data do manejo e o tipo do manejo. Então, ele vai estar, né, parto, desmame, fertilização, prenhez, e esses, tudo que eu fizer com a minha matriz, né, lá no manejo reprodutivo, vai constar aqui nessa janela. Fotos. Então, as fotos que eu realizei através do aplicativo Jetbov de campo, né, ele vai estar disponível aqui para você conseguir realizar a consulta, tá ok? Então, essa opção aqui ainda não está carregando, mas ele é para apresentar aqui a imagem, tá? Comentários. Então, Então, as fotos que vocês realizarem pelo aplicativo, né, quando vocês tirarem, eles vão estar disponíveis através daquela janela, tá? Comentários. A opção de comentários, quando você vai na ficha de detalhes do animal pelo aplicativo, né, que a gente já mostrou que tem junto ao número do brinco sempre uma flechinha para baixo, você consegue abrir a ficha do animal. Nessa ficha do animal tem a opção de você incluir um comentário. Então, aqui nesse meu animal, né, nessa minha matriz, eu consegui incluir a informação que é uma vaca brava, e essa informação foi realizada pelo aplicativo, então por isso que ele está com o celular aqui. Se eu colocar um comentário aqui, eu vou disponibilizar o comentário lá para o meu aplicativo Jetbov de campo. Então, quando alguém consultar a ficha desse animal 5, é vaca brava, e aí aqui eu posso ter colocado outro comentário, então esses comentários vão estar todos disponíveis ali naquela ficha da matriz, tá ok? Aqui na opção de 3 traços também tem a ficha do animal. Então, o que é essa ficha do animal? Eu posso estar disponibilizando para outra pessoa esse link, né, para a pessoa ter o acesso, rastreabilidade desse meu animal, né, às vezes fornecer para alguém que comprou um reprodutor, né, então eu posso fornecer essas informações que eu coletei desse meu animal e essas informações vão estar disponíveis para a pessoa consultar, tá ok? Então, aqui tem o número do brinco, né, a origem que ela veio, o sexo do animal, dias na fazenda, a raça e a idade. O registro de genealogia desse animal, né, então ele ainda tem aqui informação do pai, né, mas para quem trabalha com gado PO fica disponível aqui o RGD e o RGN. A pesagem do animal, veja que tem uma opção aqui, depois eu vou explicar o que é essa opção de visível, tá? Mas guarda essa informação. A pesagem do animal, então a data da pesagem, motivo, então são as mesmas opções que tem lá no histórico, né? Vão estar disponíveis aqui nessa ficha e vocês também podem estar imprimindo, né, essa ficha, né, para levar para alguma exposição também. E aí vocês vão ter disponível o que vocês realizaram com esses animais. Tá ok? Aqui também vai ter a opção de comentários, fotos, observações, né, para esse animal. E aqui a imagem que eu realizei do meu animal, tá ok? Quando eu clico aqui na opção de ficha do animal, ele sempre abre uma nova aba. Ou você clica em voltar, ele volta para a janela de animais, né? Ou simplesmente eu fecho a aba e eu continuo trabalhando com essa janela aqui, tá ok? Então, essas são as informações que estão disponíveis, né? Para vocês já terem um acompanhamento desse animal individual, saber como é que está o custo, né? Nessa opção de escolher colunas também, se vocês verem na terceira coluninha aqui, tem a opção de custos indiretos e custos diretos. A opção de custos diretos, né, são dos manejos que eu realizei com os meus animais. E custos indiretos são os custos que foram rateados para os animais da fazenda, tá? Nessa janela aqui, daí vocês podem trabalhar por filtros, né? Aqui eu coloquei no filtro o número do brinco, mas eu poderia também trabalhar por lote separadamente, poderia trabalhar com períodos de nascimentos, né? De 26/7 até 26/7, aqui no caso, né? Mas poderia trabalhar dia 1º de janeiro até hoje para saber quais foram os animais nascidos e consultar essas fichas, tá ok? Beleza. O próximo local que nós vamos ir lá para a janela de inventário de animais, tá? Caso tenham dúvidas referente a algumas páginas, já coloca uns comentários ali no YouTube, que daí depois no final a gente vai tirar essas dúvidas, tá? Opção de inventário de animais da fazenda. Onde que eu encontro essa janela? Aqui no menu principal, em opção de relatórios, inventário de animais. Aqui no inventário de animais eu posso filtrar por lote,
por raça, por sexo do animal e por categoria, tá? Eu posso escolher o tipo de categoria que eu quero ter os agrupamentos, categoria de idade, peso, ou categoria de matriz, que é histórico de reprodutivo, né? Nulípara, primípara, né? Secundípara. Então, eu posso escolher o tipo de categoria. Eu escolhi aqui o tipo de categoria de idade. Como nós trabalhamos com essas categorias de idade, tá? Lá no JetBov, né, no opção de menu principal, vocês vão ver que vem aqui em meus dados, que é a última opção, categorias de animais. Nessa opção aqui de categorias de animais, nessa janela aqui, vocês podem verificar que tem quatro barrinhas. As duas primeiras são categorias de idade, e as duas últimas de peso. Como funciona a categoria de idade, tá? Os animais que têm de idade de 0 a 12 meses, eles são considerados bezerros. Animais de 12 a 24 meses são considerados como novilhos. E de 24 a 50 meses, boi, touro, né? Animais mais velhos. Como eu faço para editar essas categorias para eu conseguir acompanhar o inventário de acordo com o que eu preciso na fazenda, tá? Então, na categoria aqui de animais, você pode selecionar em cima da idade e editar a idade. Por exemplo, para mim, na minha fazenda, eu considero novilho a partir de 8 meses. Aí eu faço essa alteração e a categoria de 0 a 8 meses é considerado de bezerro e a partir de 8 até 24 meses é considerado como novilhos. Então, dessa maneira, você consegue editar as idades. Como eu consigo inserir novas categorias? Eu seleciono em cima da barrinha e ele vai criar uma nova categoria. Se eu selecionar nos campos de nomes, tá? Eu tenho a opção de remover ou editar. Então, aqui eu vou remover essa categoria. Eu vou trabalhar somente as categorias que eu tenho aqui no JetBov. Mas, se vocês quiserem, vocês podem criar várias categorias, né, de idades bem diferentes, né? E aí consegue acompanhando de acordo com o que vocês precisam, né? Dos desempenhos dos animais através da categoria que vocês trabalham na fazenda, tá? Podem alterar os nomes, né? Isso vai ser de acordo com as informações que vocês precisam. Lembrando que essa categoria aqui é a categoria de idade, então para as matrizes vai funcionar da mesma forma que para os machos, tá? Aqui no caso, categoria de idade, novilha, vaca, bezerra, né? Mas no caso, categoria reprodutiva, daí trabalha em cima do desempenho reprodutivo, em cima do histórico reprodutivo da matriz, tá? Aqui abaixo tem categorias de peso, então assim como funciona para a categoria de idade, também vocês podem editar as categorias de peso, tá? Então o peso tem o nome da categoria e o tipo de categoria que vocês querem controlar. Mas Priscila, por que você está explicando para nós sobre o tipo de categorias, tá? Essa informação é importante porque quando você abrir o teu relatório de inventário de animais, ele vai dizer aqui quantos animais você tem por categoria. E como é que eu vou saber que esse animal está dentro de cada categoria? A partir da idade do teu animal, tá? No caso aqui de cima, a idade, e a partir daqui de baixo, o peso. Por quê? Quando o meu animal ele completar acima de 220 quilos, ele vai participar da categoria C2. E quando o meu animal participar, por exemplo, fazer a idade de 13 meses, ele vai participar da categoria de novilhas. E só assim eu vou conseguir entender, né, ver como é que funcionam os meus relatórios aqui de categoria de idade, categoria de peso ou categoria de matriz. Então, tem 12 animais que ainda estão como categoria de bezerros, porque eles estão na categoria de 0 a 12 meses, tá? Eu tenho aqui já vacas, né, então que já estão acima de 24 meses na fazenda, então é em cima da idade dos animais. Aqui abaixo, né, então eu consigo ver bezerras de 12 meses, bezerro de 8 meses, boi, né, de 4, são 4 bois, desculpe, são bezerras, né, de 0 a 12 meses, bezerros de 0 a 12 meses também, bois, né, que são animais mais velhos, novilhos, que são animais intermediários, e vacas, né, que são animais mais velhas. Então, o total de animais na fazenda, peso total, ganho médio diário, isso aqui é geral, tá? De todas as categorias, e aqui os meus indicadores, então eu tenho indicadores de GMD, então esse aqui como é que funciona, tá? Eu tenho 54 animais que tiveram desempenho de GMD maior que o GMD anterior, então eu tinha o GMD antes, que era um certo peso, e um certo GMD, e a partir de hoje eu
tenho outro GMD, e esse meu hoje, ele tem um desempenho melhor, né? Esses 54 animais tiveram um desempenho melhor do que o último GMD que eles tinham na fazenda. E aqui, no caso, esses animais tiveram um GMD, um desempenho menor que o anterior. Então, ele diminuiu, né, o desempenho dele. Não que ele esteja com GMD negativo, mas ele diminuiu o desempenho de ganho de peso, tá? Então, tem os 0 animais que estão estáticos, né? E aqui indicadores, né, que eu tenho alguns animais que estão, né, com mais de 30 dias sem realizar algum procedimento, tá? Então, aqui vai apresentar os meus lotes. Então, como eu coloquei todos os animais, trouxe todas as informações, tá? De lote, raça de animais, categoria, né, de idade, então ali é aquela opção de categoria, onde que ele se encaixa, categoria de peso e o brinco do meu animal. Então, meu animal está no 1, ele está na categoria de vaca e na categoria de peso C4. Então, é uma fêmea, né, de idade de 57 meses, peso 500 quilos e o último GMD 0,41. E o sinal aqui está positivo, foi maior que o anterior. Então, se eu verificar aqui, ó, tem uns que estão em vermelhinho, ó, que eu tive o GMD, né, por mais que ele tá zerado, aqui ele teve um desempenho menor que o anterior. E assim para outros animais, ó, esse aqui já teve um GMD negativo, mas teve um desempenho menor que o anterior. E assim vocês podem identificar, né, quais que são os animais que teve melhor ou menor desempenho. Próximo relatório que nós vamos trabalhar é o relatório de pesagens do lote, tá? Então, o que esse relatório ele vai apresentar para vocês? Ele vai apresentar o desempenho dos animais, né, que o desempenho que os meus animais tiveram nas pesagens. Então, aqui eu selecionei um lote, que é o lote de engorda. Eu posso filtrar por data ou eu posso filtrar por últimas pesagens. Filtro por data, tá? Então, eu vou filtrar entre um certo determinado período, né, o desempenho desses meus animais. Ou eu escolho, né, filtrar por últimas pesagens, eu posso escolher, por exemplo, né, eu quero saber das minhas 3 últimas pesagens, como foi o desempenho de GMD na fazenda deste lote de engorda. Então, eu clico em abrir relatório e ele vai apresentar aqui informações, tá? A data da pesagem, então a data que eu realizei a pesagem, o número do brinco, a raça do meu animal, o sexo, a data de entrada na fazenda, a data da primeira pesagem, então essa aqui, a data da primeira pesagem foi a mesma que a data da entrada, primeiro peso do meu animal, preço de compra, idade, motivo, então motivo da pesagem, data da pesagem anterior, né, diferença em dias, então a primeira pesagem eu tive dias 5/8, né? E eu tive um intervalo entre pesagens de 127 dias. Peso anterior e o peso atual. E aqui eu vou ter o ganho entre as pesagens, né? E o GMD, comparado em cima da quantidade de dias. Então, em cima do ganho e da quantidade de dias para eu obter aquele ganho, tá ok? Então, esse aqui é a primeira informação. Eu trouxe três pesagens, né? Então, eu vou descer essa informação. Então, eu vou analisando cada animal, né? Vendo o desempenho de cada animal. Ele vai trazer aqui a soma do peso anterior, né? Peso médio anterior, soma do peso atual, peso médio do peso atual, né? E soma do ganho. Então, soma do ganho aqui dos meus animais e o GMD médio, um resumo dessa pesagem. E aí eu venho aqui e eu trago mais uma pesagem, a pesagem do dia 4/4/2019, com as mesmas informações, né, básicas, né, data de entrada na fazenda, primeiro peso, só que aqui o peso anterior, ele já vai utilizar esse peso aqui do dia 10/12. Então, ele vai medir o desempenho desse animal da pesagem do dia 10/12 e ele vai trazer como que foi o desempenho do dia 04/4. E assim, eu vou analisando, ele vai apresentar o GMD médio, como foi o desempenho dos meus animais, né? E aqui a data da pesagem da minha terceira pesagem. Então, eu consigo analisar 3 pesagens, né, nesse relatório. E o resumo da pesquisa. Peso médio anterior, né? Peso médio, ganho médio e o GMD médio das 3 pesagens. Tá? Então, esse relatório vocês vão ter com acompanhamento como foi o desempenho de cada pesagem daquele lote na fazenda, tá?
Próximo relatório. Esse relatório é bem legal, que é o relatório de desempenho de criadores. Então, o que eu vou analisar com esse relatório de desempenho de criadores? Eu vou ver qual que é o melhor produtor de origem da fazenda, em cima de quais informações? Em cima do ganho de peso. Então, eu vou ter os animais da fazenda, esses animais eu vou ter informado, né, no momento da aquisição, da onde que veio, então eu preciso ter informação da onde que veio esses animais, senão eu não vou conseguir ter acompanhamento desse relatório. E em cima do ganho de peso desses animais, ele vai apresentar qual que é o teu melhor fornecedor. Então, eu escolhi aqui meu relatório, né, em cima do meu lote de engorda. Então, aqui ele abriu esse gráfico, que é o GMD por criador, né, do lote de engorda. Então, olha que legal, eu tenho 2 criadores aqui, a Leonice e o Ruben, e aqui eu tenho o acompanhamento do GMD desse lote. Então, eu tenho 2 criadores no mesmo lote, tá? 2 produtores de origem. E aí, em cima das pesagens, ele vai me apresentar como é que foi o desempenho desses animais. E eu consigo ver que no início o Ruben não teve tanto desempenho, mas no momento de engorda, né? Na minha última pesagem, ele teve um desempenho melhor. E assim eu vou analisando qual que é o meu melhor produtor de origem, tá? Abaixo ele vai trazer um resumo, né? Então, origem, né? De onde que veio, quantidade de animais que vieram de cada produtor. E aqui as informações desses animais que vieram deles. Então, com as pesagens, né? E os GMDs, que são esses pontinhos que apresentaram aqui no gráfico. Tá ok? Esse relatório também está disponível aqui na opção de menu principal em relatórios. Outro relatório legal também, que é bem interessante, que é o relatório de raças. Então, essa informação de raça, então aqueles cadastros básicos, né, de informação dos animais. A informação de raça, para ter esse relatório aqui de desempenho de raça, você precisa ter informado qual que é os animais da fazenda. Então, esse relatório está disponível aqui também, na opção de menu principal em relatórios. Então, eu escolhi o meu lote de engorda e eu também, né, eu tenho o Angus e o Nelore e o desempenho dessas raças na fazenda. E cada ponto aqui abaixo, né, trouxe um resumo de quando que foi as pesagens, né, o peso deles, o GMD, e para apresentar aqui no gráfico, né, para ser mais fácil de entender o que cada pontinho diz. Então, aqui, a minha cor aqui, Nelore, né, ele teve um desempenho melhor. Tá ok? O próximo relatório, tá, que tem disponível aqui, então veja que a gente está seguindo, né, inventário de animais, pesagem do lote, desempenho de criadores, desempenho de raças, seria o mapa sanitário. O que eu vou acompanhar aqui nesse relatório de mapa sanitário? Quais animais que participaram do lote no manejo, que manejos eu realizei com ele, quando que foi esse manejo e quais animais que não participaram ou não participaram, né, desse manejo, quais os animais que estão com manejos diferentes, eu vou conseguir verificar através dessa opção de mapa sanitário. Então, eu escolhi aqui meu lote de vacas vazias, abri meu relatório, tá? Então, aqui à frente vai trazer só, esse aqui é a sequência do número dos brincos e percebam que eles têm essas bolinhas de cor diferente. Essas bolinhas aqui a gente chama de gráfico modal, tá? Então, a gente vai ver de acordo com a sequência, né, de acordo com o que se repete alguns manejos, ele vai apresentar quais são os diferentes, tá? Então, o brinco, o sexo dos animais, a idade em meses, o peso do animal, a data da vermifugação, então aqui veja que já tem a vermifugação, e a descrição do meu produto, né, o que eu forneci, data e a descrição. Vacinação, data e a descrição. E o procedimento veterinário, eu apliquei um medicamento diferente para o meu animal 25. Então, veja que, como eu apliquei esse medicamento diferente para esse animal 25, ele ficou com uma bolinha amarela. E da mesma forma, né? Então, assim, o padrão era animais que participaram da vacinação e da vermifugação. Da mesma forma, os animais que não participaram do manejo, né? Eles ficaram também com a bolinha amarela. Então, vai chamar a atenção por que esses animais estão com essa cor diferente, né? O que eles passaram, o que eles não passaram, né? E assim, dessa forma, eu vou conseguir verificar o que eu fiz e o que eu não fiz com eles, tá?
Veja que sempre quando o relatório ele abre, né, sempre tem uma opção de impressão, então você pode até imprimir esse relatório para apresentar, às vezes, para o proprietário da fazenda, né, para o veterinário, para ter o acompanhamento desses animais, até para os rapazes do campo, né, para acompanhar esses animais, porque onde que está esse meu animal, esses meus animais que não passaram pelo manejo, né, então para vocês terem esse acompanhamento, tá ok? Relatório de desempenho reprodutivo, tá? Esse para o pessoal que trabalha com cria na fazenda. Então, esse relatório, tá? Ele só vai abrir as informações para os animais se os animais tiverem histórico reprodutivo, tá? Se eu tenho vacas na minha fazenda, ela não tiver histórico reprodutivo informado na plataforma, ela não vai apresentar nesse gráfico, tá? Então, os manejos que vão entrar aqui, principalmente, são manejos de inseminação, né? Principalmente não, são os manejos de inseminação, manejos de desmame e de toque do animal, né? De diagnóstico de gestação. E a opção de parto também. Então, aqui eu posso pesquisar por número do brinco, o desempenho do meu animal, por RGD. Eu posso filtrar aqui por lote, tá? Então, eu selecionei aqui a opção para todas as matrizes. Relatório, né, por todas as condições. Então, aqui as condições, né, são as categorias. Então, tem categoria primípara, secundípara e multípara, né? Para a quantidade de partos que as matrizes já trouxeram para mim na fazenda. Eu coloquei todas as condições. Todas as situações, então, aqui no caso, minhas vacas que estão vazias lactantes, inseminadas, entouradas, prenhas, lactantes, então eu posso escolher por situação, eu quero saber todas as lactantes, as informações de desempenho delas. Então eu filtro só pela situação de lactante, tá ok? Aqui tem filtro de idade, então você pode deixar de idade de 0 a 100 meses, intervalo entre partos, né, de 7 a 24 meses, eu deixei todas as opções também, e número de descendentes na fazenda, né, de 0 a 30 animais, né, mas vocês podem deixar também menorzinho, né, trabalhar com os filtros aqui na fazenda. Abri o relatório, então aqui ele vai trazer o número do brinco do meu animal, o nome, para quem trabalha com o nome dos animais, tá? Então pode colocar também essa informação, RGD, para quem trabalha com gado PO, também essa informação vai ficar disponível aqui. Situação, prenha, vazia, então como eu coloquei todas as situações, vai ter vários tipos aqui, prenha, vazia, tem prenha lactante, então eu tenho uma vaca que está com bezerro ao pé que está prenha, então aqui para eu ver a situação das minhas matrizes, tá? Condição, nulípara, primípara para primeiro parto, né, multípara, secundípara, a idade das minhas matrizes, quantidade de descendentes que elas trouxeram, tá? Então aqui eu só tenho algumas que já tiveram partos na fazenda. Abortos, né? Aqui eu só tenho uma vaca que teve abortos, ela teve duas exposições, ela teve 2 abortos. Então, através dessas informações, eu vou, né, verificando se eu vou descartar ou não descartar a minha matriz. Cobertura de prenhez total. Então, como que acontece esse relatório, tá? A cobertura de prenhez, cobertura barra prenhez, ele vai dar o índice de quantas exposições que eu fiz, seja por touro ou por inseminação, e de contrapartida é a quantidade de prenhez que ela teve ou não teve. Então, aqui é total porque lá na janela de desempenho reprodutivo, lá de manejo reprodutivo, ele vai apresentar da condição atual. Então, o atual que seria neste ano, né? Eu fiz a minha exposição, então ela vai trazer quantas exposições que ela teve num ano, tá? Num ciclo. E aqui nessa tela vai trazer tudo que ela teve em toda a vida dela. Então, ela teve 3 exposições, 3 partos, então vai trazer essas informações aqui, tá? Ela vai trazer o geral, por isso que é cobertura barra prenhez total. Então, aqui ela teve 3 exposições e não teve nenhuma prenhez. Essa aqui já teve 2 exposições e teve uma prenhez. Essa aqui teve 2 exposições, 2 prenhezes, mas ela teve aqui 2 abortos. Tem alguma coisa com essa matriz, né? Essa aqui teve 2 coberturas e uma prenhez, e essa aqui teve uma cobertura e uma prenhez. Então, basicamente, para vocês saberem quantas vezes vocês a vaca passou por uma inseminação ou um entoure, né? E quantas vezes ela ficou prenha na fazenda, tá? Intervalo entre partos.
Então, aqui vai apresentar a quantidade de dias entre os partos, né? Então, aqui eu só tenho uma matriz que teve um intervalo entre partos, né, de 599 dias, peso de desmame ajustado, relação de desmame do último bezerro. Então, esse índice aqui em cima das informações do peso de desmame ajustado com as informações da matriz, né, de peso da matriz, e relação de desmame referente ao último bezerro é baseado em cima do desempenho desse bezerro de agora referente ao último bezerro que ela desmamou, tá ok? Esse relatório também pode exportar e pode imprimir. Certo. Parte de relatórios de manejos, né, seriam estes. Agora nós vamos entrar dentro vamos trabalhar, né, com um relatório de custos. Por que a gente vai trabalhar com o relatório de custos? Porque quando você realiza um manejo sanitário e nutricional com o teu animal na fazenda, além de você estar informando esse manejo para o teu animal, ele vai estar agregando um custo nele também. E esse custo vai ser agregado no mês na fazenda, tá ok? Então, lá no aplicativo, né, você vai utilizar um produto que está em estoque e esse custo de estoque só vai ser agregado conforme você utiliza aquele produto. Então, você utilizou a nutrição naquele mês, aquele mês que vai ser agregado aquele custo, tá? Esse relatório está disponível aqui nas opções do menu principal, relatórios de custos por mês, tá? Então, aqui vai trazer, eu tenho vários relatórios, vários custos por categorias, mas essas categorias aqui, tá, de administrativo, investimento, né, manutenção, esses são custos que são rateados para todos os animais, eles não entram nos manejos. O custo que vai entrar nos manejos é o custo de nutrição animal, que eu apliquei o sal mineral, né, e a ração e farelos. Então, dentro da nutrição animal, na categoria entrou a subcategoria de sal mineral e rações e farelos. E quanto que eu tenho gastado desse produto por mês? Então, lá em cima, né, vai trazer o mês de junho, julho, né? E dentro de cada categoria, né? Então, cada linha é uma categoria, subcategoria, você vai ver quanto que foi gasto por mês desses procedimentos. Então, aqui tem nutrição animal e o outro seria medicamentos veterinários, tá? Então, insumos veterinários. Esse é um outro item, né, que ele agrega o custo de acordo com o que você utiliza esse produto lá no estoque. Tá ok? Então, são essas duas opções que vão apresentar aqui no custo por mês, que vai interferir, né, referente a essas informações que vocês coletaram lá do app. E agora nós vamos para a questão de inteligência, né? Então, aqui na janela no menu principal, vocês vão ver que tem uma opção aqui que é inteligência. Essa inteligência ele vai trazer simulador de vendas e minhas análises. Então, nós vamos trabalhar aqui a simulação de venda, tá? Eu vou trabalhar aqui com lote de engorda, então eu vou simular essa venda para o meu lote de engorda. Unidade de venda, eu fiz unidade de venda por arroba, o valor de venda da arroba, né, e o tipo da unidade, vivo ou carcaça, né, então eu selecionei aqui a opção de carcaça. A unidade de medida, né, então pode ser por quilo ou por arroba, e o valor é referente à unidade de medida que eu escolhi, tá bom? Essa questão de somar custo mensal do lote e meta de lucro, essas informações são referentes à venda futura dos meus animais, tá ok? Então, aqui eu tenho as opções de projeções, tá? Então, eu posso projetar, né, o preço de venda para um preço mais alto ou mais baixo, o rendimento de carcaça, né, calcular em cima projetar um rendimento de carcaça maiorzinho aqui, de 53%, 54%, por aí. GMD, dias de projeção. Então, esse aqui é referente a quantidade de dias que o animal... Desculpe. Esse aqui é o GMD projetado, desculpe. É a opção de GMD, então, quantidade de peso que esse animal recebeu na fazenda, né, que pode receber. Então, eu posso calcular aqui um GMD maior, um GMD menor. E também os dias de projeção, então, quantidade de tempo que esse animal ainda vai permanecer na fazenda, eu posso projetar uma venda, né, daqui a 21 dias, com os meus animais mais ou menos ganhando 500...
520 gramas por mês, rendimento de carcaça de 55% e o preço de venda 145. Então, é uma projeção, né, que eu posso realizar aqui. E ele vai interferir, né, nessas informações aqui abaixo. Então, que informações são essas que vai apresentar? O número do brinco dos meus animais, a raça deles, o ganho médio deles, né, o valor de compra. Então, essas informações eu já coloquei antes na plataforma. O peso do meu animal, o peso líquido, quanto ele vai render de carcaça, né? E o valor de venda. Então, eu vou pegar esses 145 arrobas e eu vou calcular, né, em cima do meu peso líquido dos meus animais, o preço de venda. Então, aqui ele vai apresentar, né, esse desempenho do meu animal referente a essas informações que eu coloquei aqui em cima, tá ok? O valor do custo do meu animal que eu tenho hoje na fazenda e o resultado da venda. Tá? Vamos simular se eu fosse realizar a venda hoje dos meus animais, né? Então, eu vou colocar o GMD aqui zerado, dias de projeção zerada, então eu posso ver quanto que vai ser o rendimento da venda dos meus animais em cima das informações atuais deles. Então, aqui tem o peso, né? Então, vai apresentar o custo, o resultado deles. Aqui mais pro ladinho, né, vai apresentar essa segunda tabela, que é em cima dela que você vai conseguir acompanhar, ver o desempenho em cima das projeções, isso, dessa maneira. E aqui a margem de lucro, né, em cima do resultado da venda. Claro que esses meus animais, né, eles têm um custo mais alto, né, por isso que ele teve um resultado, uma margem de lucro maior, ele deveria ter um custo aqui mais alto, então ele ia diminuir aqui a margem de lucro, chegando perto, né, dos seus 30% por aí. Tá ok? Essas informações, elas são utilizadas, tá? Então, o custo vai utilizar do que você aplicou nos teus animais, no custo rateado, a informação de peso. Então, todas essas informações são o que estão disponíveis hoje na plataforma para você acompanhar o desempenho dos animais, tá ok? Outra opção aqui é a opção de minhas análises, tá? Então, aqui em minhas análises são os relatórios, tá? Que podem ser personalizáveis. Então, esses relatórios que estão hoje disponíveis, que é de inventário de animais, manejos, né? Manejos no período, indicadores reprodutivos, são relatórios que já têm disponibilizados, né? Que já estão disponíveis. Mas caso vocês tenham interesse, tá? Você pode criar uma análise personalizada, mas esse relatório, né? Ele é Quem quiser saber mais detalhes, tá, pode entrar em contato com os seus consultores para verificar essa questão de criar uma análise personalizada, tá? Então, aqui já tem disponíveis alguns outros relatórios de inventário da fazenda. Esses relatórios, tá, eles podem ser enviados por e-mail, tá? Então, pode ser enviados por e-mail do proprietário, né, para as pessoas que você tem interesse de estar enviando essas informações. Então, vai trazer quantidade de animais ativos, né, esse aqui de inventário vai trazer mais o básico de quantidade de animais, tá? Animais por categorias de idade, animais por categoria de peso, animais por lote, animais por categoria de idade, sexo e lote. Então, aqui categoria de idade, em qual lote que está, né? Então, vocês vão ter esse acompanhamento. Animais de ativos, evolução do rebanho. Então, quando foram cadastrados esses animais, né? Quando que foi produção de animais na fazenda, né? Evolução de mortalidade, né? Quantas mortalidades que a fazenda teve, que no caso teve 2 no mês de junho. Evolução de animais perdidos, não tive nenhum animal perdido na fazenda, né? E esse é o relatório de inventário geral da fazenda, que minhas análises também vai trazer em cima de manejos, né, e indicadores reprodutivos. Então, ali no relatório de desempenho reprodutivo, ele vai trazer mais informações, né, individual de cada animal, só que nesse aqui ele vai trazer mais informações de agrupamentos, né, então quantidade de nascimentos, aborto, taxa de mortalidade, isso baseado nesse período aqui. Então, veja que no início começou, né, início de 2018 até o final de 2018. Posso alterar essas idades, tá?
esse período de data, desculpe. Então, tem indicadores de matrizes, né, taxa de prenhez da fazenda, nascimentos por período, então, quantos nascimentos que eu tive em cada mês, né, gêneros, né, de nascimentos por mês, né, então aqui para mim nasceu machinhos, né, quantidade de machinhos no mês. No caso, essas informações aqui daí de estatísticas eu ainda não tenho informado na plataforma, por isso que ele não apresentou, né, o desempenho desses dados. Por isso que é importante a gente manter as informações atualizadas na plataforma para calcular os gráficos de forma corretamente, tá ok? E manejos por período. Então, nesse relatório aqui de manejos por período, né? Então, quantidade de animais que mudaram de área, quantidade de animais pesados nesse período aqui, animais que mudaram de lote e animais com manejo sanitário. Trocas de lote, né? Pesagens na fazenda, então, quantos animais que foram pesados, quantos animais que trocaram para cada lote, né? Manejos sanitários, nesse período eu não tive procedimentos sanitários. Listagem de animais manejados, né? Quem foi manejado nesse período, né? O brinco, troca de lote, pesagens, né? Manejos sanitários não tive. Média de peso por lote, baseado nas pesagens, tá? Média de peso por lote. E ganho médio de lotes, né? Baseado em cada pesagem. Aqui tem manejo, né, por dispersão de pesagens versus a idade. Então, quanto que está o peso de cada animal baseado em cada idade. Então, animais mais novinhos, né, eles têm um peso menor. Animais aqui, depois, conforme vai evoluindo a idade deles, né, eles vão aumentando o peso, só para vocês acompanharem, porque às vezes pode ter animais novos aqui que têm um peso alto, você pode ver se esse peso está incorreto, né, para corrigir na plataforma. Listagem dos animais não manejados, né? Então, vai apresentar aqui quem não foi manejados. Manejos por pastos de áreas, tá? De troca de pastos dentro de cada área. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode encaminhar ali no nosso chat, tá? Que é na opção de comentários no lado do vídeo. A princípio, são esses relatórios, né, que a gente queria apresentar hoje para vocês. Nos próximos webinários nós podemos trabalhar outros temas, né? E assim, qualquer dúvida também, vocês também podem estar solicitando, né, para cada pessoa que atende, né, para quem é nosso cliente, né, para cada pessoa que atende, né, para estar tirando suas dúvidas ou entrando em contato com a nossa equipe mesmo, para a gente estar conversando com vocês, trocando uma ideia. Tá, eu acho que é bem válido a gente conversar sobre a questão do desempenho dos animais na fazenda, que é isso que a gente quer apresentar e entregar para vocês, tá? Esse que é o nosso intuito.
Então, pessoal, a princípio essas são as informações que a gente gostaria de apresentar. A princípio não teve nenhuma dúvida encaminhada para a nossa equipe. Teve uma pergunta, né, que se esse material ele vai ser disponibilizado, né, está disponível. Esse material que a gente fez hoje do webinar vai estar disponível no YouTube. Então, na nossa página do YouTube você vai conseguir encontrar esse nosso vídeo. Mas também tem uma janela bem legal aqui na página do JetBov. Então, eu já vou abrir aqui só um atalhozinho no Ajuda do JetBov, que ali tem os nossos contatos para suporte, né? Mas se você clicar aqui no iconezinho do JetBov, ele vai trazer a página inicial. Veja que aqui tem algumas opções, tá? Aqui tem conteúdos e suportes e tutoriais. Aqui nos conteúdos vai ter os webinars antigos que a gente já realizou na plataforma. Então, vai trazer também alguns outros webinars além do que a nossa equipe está realizando aqui, né? Promovendo, que é o sobre o aplicativo de campo, sobre a análise das informações, né, mas tem outros materiais aqui para vocês consultarem conteúdos, e suportes e tutoriais são os nossos materiais aqui da nossa equipe de atendimento do cliente, que a gente preparou com muito carinho. Aqui tem o nosso contato, tá, que vocês podem entrar em contato conosco, mas tem também os materiais para consulta, então caso vocês queiram consultar, tem esses materiais disponíveis, tá? Agradeço a presença de todos e até o nosso próximo webinar.